E dando sequência na nossa série de vídeos especiais, onde nós contamos sobre os principais casos que o casal Ed e Lorraine Warren investigaram em torno de toda a sua carreira, hoje nós iremos falar sobre a Casa das Almas Penadas. Entre os anos de 1974 a 1987, na pequena cidade de West Pittston, que fica na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, ocorreu um dos casos mais terríveis tratando-se de casas mal assombradas. O caso ganhou uma enorme atenção da mídia e os Warren foram chamados para resolverem o problema. O casal Jack e Janet Moore mudaram-se para escapar das inundações e danos do furacão Agnes em 1972 para um duplex que os pais de Jack tinham comprado. E assim com eles, consequentemente, foram suas filhas, Dan e Heather. O casal tinha uma formação extremamente religiosa e eram católicos. E tão logo mudaram para o novo local, tiveram mais dois filhos, os gêmeos Shannon e Kareem. Os primeiros 18 meses vivendo dentro do novo lar foi de repleta harmonia, onde a família se reunia com amigos, familiares e tudo corria perfeitamente bem. E eis que um dia a filha mais velha do casal, ao entrar para o seu quarto para fazer as tarefas da escola, teve uma visão muito, mas muito aterradora. Imediatamente ela viu quatro pessoas, quatro espíritos flutuando bem em cima de sua cabeça. A reação dela foi como de qualquer um de nós. Saiu correndo pelo corredor, gritando por socorro, quando ao chegar bem na beirada da escada, avistou uma velha muito feia, de cabelos grisalhos, rindo, caçoando de toda a situação. Imediatamente ela pensou que era uma outra pessoa que evidentemente pudesse ter invadido a casa. Ela desviou seu percurso e foi correndo para o quarto dos pais. Inicialmente o casal não deu muita importância, pensou que era um daqueles delírios de criança, igual nós vemos nos melhores filmes de terror, quando alguém vê alguma merda que está acontecendo dentro da casa, vai contar para os pais e falam que, olha, não liga não, que isso daí é mero fruto da sua imaginação. Porém, depois eles começaram a notar alguns cheiros amargos e desagradáveis, como por exemplo de urina e fezes por toda a casa. No entanto, o casal só foi se dar conta realmente da gravidade de tudo o que estava acontecendo e ligar os fatos com o relato da filha, o dia que ela viu os espíritos dentro do quarto, um dia que Janet e o seu marido estavam ali, né, numa noite de amor na cama, né, fazendo aquilo que todo mundo gosta, é bem verdade, quando de repente ela foi violentamente arrancada para fora de sua cama. No dia seguinte, o animal de estimação da família, um cão pastor alemão, foi torturado, espancado várias vezes e morto arremessado contra as paredes da casa. E como eles ficaram sabendo do casal Warren, que já estava se tornando bem famosinho lá nos Estados Unidos nessa época, entraram em contato de imediato, onde dentro da primeira visita, Ed e Lorraine detectaram exatamente 4 espíritos dentro da casa. 3 que correspondiam a espíritos menores de crianças e o mais velho que era o líder, no caso sendo um demônio. Assim, os Warren tentaram provocar este líder para aparecer diante deles, colocando fitas cassete de músicas religiosas e orações em torno de todo o ambiente. E a reação do demônio veio muito instintivamente, quando começaram a abrir gavetas da cozinha, quando ao mesmo tempo escutaram um eco com uma voz dizendo: saiam desta casa, seus bastardos. No entanto, só a água benta e uma oração pareceram parar estas manifestações, mas as intervenções dos Warren pareciam apenas piorar a situação de tudo que estava acontecendo ali ao redor. Quando tudo parecia que tinha pelo menos se acalmado, um dia que Jack Moore estava ali na casa, ele decidiu tirar um cochilo, pois a Janet tinha saído com as crianças para dar um passeio, onde ele atesta que se recordou
muito bem que quando ele acordou desse cochilo, ele se sentia muito fraco e apenas se lembra de ter sido, digamos assim, que praticamente estuprado por uma entidade feminina e demoníaca, o que muitos aqui chamam como súcubo. Essa mesma entidade foi descrita como uma mulher mais velha, com um corpo jovem, olhos verdes e gengivas muito avermelhadas. Cerca de uma semana depois, Janet estava ali sozinha na casa, as crianças estavam na escola e o marido obviamente trabalhando. Foi quando ela disse que sentiu uma dor de cabeça muito forte e sentou na mesa da cozinha. A partir do momento que ela sentou, ela disse que não se lembrava de mais nada, apenas perdeu os sentidos. A única coisa que ela se lembra é que foi possuída sexualmente por uma figura que aparentava ser como um humanoide, por exemplo. E além dessa recordação, ela só se lembra que quando acordou tinha um cheiro tal qual de chiqueiro, por exemplo, em toda a cozinha, e ela sentia muita dor dentro da vagina. Foi então que eles decidiram recorrer novamente aos Warren, deram uma ligada e falaram: olha pessoal, a coisa voltou numa proporção ainda maior e precisamos muito da ajuda de vocês. O casal de paranormais não viu outra alternativa e sim estar buscando o auxílio de um padre para realizar um exorcismo no local. E assim trouxeram o Father McKenna, um padre tradicionalista que oficializou uma missa em latim, a mesma que já tinha utilizado em mais de 50 outros exorcismos junto com os Warren. Porém, o exorcismo ele não surtiu muito efeito. E na verdade a família relata que enfureceu ainda mais o demônio que estava ali dentro da casa. Para vocês terem ideia, a coisa foi tão feia durante toda essa sessão que o próprio padre McKenna se recusou a estar voltando ao local. Posteriormente, Jack e toda a sua família acabaram indo parar na televisão. Eles acabaram sendo entrevistados por Richard Bay em um programa da Filadélfia chamado As Pessoas Estão Falando. Imediatamente depois de voltar para casa, o demônio respondeu, primeiro com uma levitação de sua esposa, Janet, que acabou sendo jogada contra a parede. A coisa começou a tomar uma notoriedade muito grande na região, e como a própria imprensa não parava de noticiar a todo momento o drama que a família estava vivendo, a igreja decidiu voltar ao caso ainda com mais força e ajudar de verdade toda a família. Assim, o tal do padre McKenna, juntamente com os Warren, tomaram coragem novamente, voltando a realizar um terceiro exorcismo, com o qual novamente tudo se acalmou, a entidade demoníaca que estava ali decidiu desaparecer, fazendo com que os Warren até então desse o caso como encerrado. Porém, em dezembro de 1986, no entanto, depois de apenas 3 meses de paz, Jack viu um sinal em forma de tomada na parede. Sim, ele agarrou um terço e rezou, esperando que fosse apenas um incidente isolado. Porém, ele estava mais uma vez enganado. Os cheiros começaram a aparecer novamente por toda a casa. As crianças, que na ocasião alguns já eram adolescentes inclusive, começaram a aparecer com sinais de espancamento pelo corpo, fazendo com que em meados de 1987 os Warren retornasse com outros 2 padres, incluindo o próprio McKenna, para dentro da casa, onde fizeram um exorcismo, no caso o 4º, que consideram até hoje que foi um dos mais violentos de toda a história do casal Warren. Os relatos são que as paredes tremiam, as janelas da casa abriam e fechavam instintivamente. Algumas pessoas, inclusive que estavam na sala, tinham que segurar os móveis. Somente o casal ficou na casa. As crianças foram retiradas imediatamente a partir do momento que a coisa começou a ficar bastante difícil. A própria Lorraine Warren, que tem uma sensibilidade espiritual muito grande, como nós vemos inclusive nos filmes de Invocação do Mal, ficou desacordada por aproximadamente 10 minutos. Quando o exorcismo já durava aproximadamente quase 1h30, depois de muita reza, água benta e orações em latim, escutaram um urro muito grande vindo da escada, seguido de uma trilha de fogo que se seguiu até a porta da cozinha e desapareceu jardim afora. A partir daí, a família finalmente teve o sossego e o caso foi dado como encerrado verdadeiramente.
Esse com certeza é um dos casos mais aterradores já investigados pelos Warren até então, dentre os outros mais que foram revelados por eles mesmos até o momento. Meus amigos, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo mistério especial. Caso vocês queiram acompanhar todos os outros episódios anteriores, não só dos Warren, mas como outros relatos e acontecimentos, bem como lendas também, eu estou deixando aqui na descrição o link de toda a playlist. Para você saber ainda mais, fiquem ligados também aqui no Fato Notícias. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, inscreva-se já, participe comigo nos comentários e não esqueça também de deixar o seu joinha. Combinado? Um grande abraço e até breve.